para ver se... Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui iniciando nossa live especial nessa segunda-feira. Eu quero agradecer muito a audiência, começando aí. Laroca, Nazi, como vai você, minha querida? Saudade. Araceli, eu estou aguardando aqui minha convidada ilustre. Jota, Marcele Sintra, e enfim, e tá, digo, atingimos um quórum rapidinho aí de 53, 55, subindo. Cadê Priscila, minha convidada especial? Paulo, boa noite, Paulo, prazer grande. Everton Monteiro, Geraban, Geraldinho, Valdomiro, Patrícia, Carapeba. Ô, Patrícia, tudo bem? Um abraço para o nosso Carapeba. João Marinho, alô, João, quero fazer uma live com você. Fábio, cadê Priscila? Aqui, achando ela. Visualizar. Priscila. Adicionar. Priscila está chegando, minha gente. E aí a gente vai começar essa live hoje, segunda-feira, dia 25 de maio, dia especial. Olá, Priscila, boa noite. Oi, Mendonça, boa noite. Oi, prazer grande, viu? Estar aqui na live com você. Alegria minha, querida. Você é uma figura especial, queridíssima e respeitadíssima aqui no Recife, em Pernambuco. Né? E ganhando fama. Seguindo, correndo atrás dos seus exemplos. Você é meu líder. Ah, que é isso. Jorginho tá bem? Meninos todos? Tá bem. Tá tudo direitinho. Então, acabaram ainda agora a aula, que eles estudam à tarde, e tá aí nessa coisa de aula remota. Ótimo. Então, saúde para vocês todos. Beijo para seu pai, sua mãe, família Débora, família toda, tá? Bom, gente, eu, como anunciei e como Priscila anunciou também, hoje é o dia de uma live muito especial. Debater os assuntos relativos às providências no combate ao coronavírus. Evidentemente, todo mundo aí com muita tensão, muita preocupação. O cuidado primeiro é com a saúde. A preocupação de todos é o cuidado para preservar vidas. E nós, como brasileiros e pernambucanos, queremos isso. Eu, ela, todo mundo que tem responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo que a gente cuida de vidas, a gente tem outras preocupações. Preocupações econômicas, as pessoas que estão perdendo emprego, perdendo renda, um lockdown que é disfarçado e medidas tomadas pelos poderes públicos. Priscila hoje tem um mandato legislativo, aliás, ela foi uma brilhante vereadora nos mandatos que ocupou na Câmara Municipal do Recife e exerce o mandato de deputada estadual com um talento magnífico, especialíssimo, muito querido e muito respeitada, porque Priscila não entra em tema à toa. Ela chega com o vigor da verdade, a contundência dos fatos e busca, naturalmente, o bem comum, que é a missão de qualquer parlamentar. E é com esse propósito que a gente abre essa live de hoje para debater os assuntos relativos às providências que devem ser tomadas para socorrer a população, principalmente no que diz respeito à saúde das pessoas, e as medidas tomadas pelos poderes públicos, as prefeituras, especialmente a Prefeitura do Recife e o Governo do Estado, que são os dois entes principais aqui de Pernambuco. Eu falo aqui, tem audiência fora de Pernambuco, mas é exemplo para a gente também buscar experiências para fora do Estado. E aí, a primeira grande polêmica nesse campo, em termos de fiscalização, se deu a partir de uma fiscalização feita por Priscila relativa aos gastos da Prefeitura do Recife com relação à aplicação na área de combate ao coronavírus e que, de certo modo, gerou um debate nacional. Até publicações nacionais exploraram o espanto, o tamanho do investimento aqui no Recife. Contestação de um lado, de outro, mas ela, como ela é sempre muito responsável, ela trouxe números muito colados com a realidade e não dá para você contestar. Então, Priscila, eu queria que você falasse um pouco
do que você levantou, dos 670 milhões de reais, valor empenhado, que significa compromisso assumido pela Prefeitura. Gasto já efetivado ou gasto já contratado, que será efetivado no curso da execução dos respectivos contratos. Então, fala um pouco sobre a polêmica dos 670 milhões que você levantou e que gerou espanto, porque significa mais gasto do que São Paulo, uma cidade muito maior do que o Recife, só para ter um parâmetro de comparação. Fala um pouco sobre isso, Priscila, por favor. Isso, Mendonça. A gente começou direcionando o nosso trabalho no mandato para o acompanhamento dos gastos, das despesas feitas em relação ao combate ao coronavírus. E aí, sempre seguindo um mandamento que eu aprendi com pessoas como você e com tantas outras pessoas enfim, que eu sempre me espelhei na vida pública, que é o de usar dados com responsabilidade, dados que a gente saiba exatamente a fonte, buscar a fonte primária da informação e fazer essa análise. E como hoje eu não estou mais na Câmara do Recife, estou na Assembleia Legislativa, a gente começou a ver os números do governo do estado de Pernambuco. Paralelamente, outra parte da equipe, para adiantar o trabalho, foi vendo das cidades mais importantes, das cidades maiores do estado. E levantaram o alerta, disseram, o Recife está gastando bem mais do que o governo do estado de Pernambuco. A gente, como assim? A rede estadual é uma rede muito maior. E também nos chamou a atenção a celeridade com que o prefeito Geraldo Júlio ia anunciando esses números. E aí a gente disse, espera aí, a gente segurou os dados do governo do estado e começou a aprofundar nos dados da prefeitura, nos números da prefeitura. E a gente foi para os números oficiais, porque nós sempre vamos para os números oficiais e vamos sempre para a fonte primária de informação. Diário Oficial, Portal da Transparência, Tome Contas, vamos buscar empenho por empenho. E aí, quando a gente foi levantar esses dados, apesar de ser um portal da transparência confuso, não é um portal de fácil manuseio, onde a gente encontra as informações organizadas, e embora a legislação federal determine que precisa ter um setor específico de transparência para os gastos emergenciais com o Covid, nós detectamos que a Prefeitura do Recife já tinha, até o dia 12 de maio, um valor empenhado de 670 milhões de reais. E as quantidades, elas são absurdas. Elas são dimensionadas, eu não sei, para uma cidade até de que porte. Porque a gente tem como referência tanto o governo do estado de Pernambuco como uma cidade como São Paulo, a maior cidade do país, e esses números são praticamente o dobro, né? 3 vezes o número do Rio de Janeiro. A gente pega uma cidade que tem um porte parecido com o do Recife, como Fortaleza, ainda maior. Você tem uns números maiores ainda, para se ter uma ideia. São Paulo hoje está em 368 milhões de reais, o Rio de Janeiro em 234 milhões de reais, Salvador em 154, Fortaleza em 43 milhões de reais. E aí, quando a gente coloca que são valores empenhados, a gente tem que prestar atenção, como você muito bem falou, que isso são compromissos públicos, compromissos assumidos, que são contratos assinados. É diferente, por exemplo, de uma ata de registro de preço, que você pode aderir a uma ata de registro de preço e executar se você achar necessário. E o que aconteceu? Quando nós chamamos a atenção para isso, as pessoas começaram a detalhar. A gente também foi detalhar algumas coisas e a gente começou a detalhar também. E aí foi cada vez mais chamando a atenção para algumas coisas muito estranhas. Perfil de empresa sendo contratada, a velocidade desses contratos. Para você ter uma ideia, a contratação das luvas, a compra das luvas de procedimento, mais de 27 milhões de luvas de procedimento, ela foi efetuada em 48 horas.
né? Publicada num dia, no outro dia assinado o contrato e no dia seguinte os empenhos feitos para essa empresa. Então, empresas de pequeno porte, a questão dos respiradores que você levou e denunciou para a Controladoria Geral da União, coisas que chamam a atenção também. Quando a gente vê que o que está sendo entregue à população, do ponto de vista de assistência, de serviço, está longe desse volume, né? A gente tem aí a prefeitura se vangloriando por colocar 3 hospitais de campanha, que quando você junta, não dá o que seria anunciar, o que foi anunciado de um hospital. Então, isso tudo chamou a atenção e a gente trouxe esses dados à tona para que a sociedade se aproprie disso também e passe a fiscalizar junto conosco, exigindo eficiência e probidade nesses gastos. E eles tentaram, pelo que acompanhei, naturalmente, reproduzir até nas minhas redes sociais, como é muito próprio do PSB, né? Aquela mantra de tentar desconstruir teu argumento e descredenciar a verdade que você expôs, né? Ao invés de eles justificarem o porquê daquele gasto, aquele investimento de 670 milhões, muito maior do que essas cidades todas que você mencionou, Fortaleza, Salvador. Salvador tem o dobro da população do Recife. São Paulo, eles tentam desmoralizar você no argumento e misturam dados com relação à questão do que é empenho, do que não é empenho, do que é apenas licitação ou ata de registro de preço. Na verdade, para quem não entende de serviço público e de contrato público, o empenho ele é como assim, o elemento primeiro na contratação de qualquer bem ou serviço público. Você sem o empenho, você não consegue, naturalmente, reservar aquele recurso necessário para a aplicação durante a execução daquele contrato. Então, para mim, está perfeito. Priscila conseguiu demonstrar de forma muito clara de que há empenhos no valor total de 670 milhões, consequentemente, compromissos da gestão municipal do Recife de executar nos contratos relacionados um valor de mais do que quase 70% de R$1 bilhão. Ou seja, é muito dinheiro. E a gente não tem correspondência disso na prática. Então, eu quero te parabenizar. Rodou o Brasil, isso gerou, inclusive, notícia nacional e demonstrou algo estranho. E aí, a partir desse seu alerta, a gente começa a mergulhar em outros temas. Por exemplo, você levantou um tema muito interessante com relação a luvas e materiais chamados EPIs. EPIs é o material utilizado para que o profissional na área de saúde, enfermeiro, médico, nutricionista, auxiliar de enfermagem, fisioterapeuta, ele se proteja. Ele está assistindo uma pessoa que tem uma doença grave, o vírus, ele é contagioso e, evidentemente, ele precisa se proteger. Recife e Pernambuco tem, a partir das comparações feitas com a maior parte do Brasil, um dos maiores índices de contaminação do Brasil em termos de profissionais de saúde, o que é uma coisa meio, eu digo, assustadora, meio não, bastante. São profissionais que precisam ser protegidos. Então, mesmo com tamanho investimento, pelo menos no papel, em tese, nos contratos, os nossos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e todos os que atuam no setor, estão desprotegidos, Priscila. Como é que você explica isso? Me fala um pouco sobre essa questão dessas luvas que você denunciou, 27 milhões em luvas. O que é que significa isso comparativamente? Isso é luva para Pernambuco, Recife, melhor, doar para outros municípios do interior do estado afora? Vai exportar para outras praças? Como é que se deu esse seu insight de que tinha alguma coisa errada com relação a essas luvas? A gente começou a prestar atenção nessas contratações de EPI, dos equipamentos de proteção individual, primeiro pela importância que ele tem para o profissional de saúde. Hoje a gente tem um número enorme de profissionais de saúde contaminados, seja pela falta de condições no local de trabalho, que dá a higiene necessária, seja pelos os EPIs inadequados. E aí a gente viu que existia uma dificuldade mundial,
nessa compra desses equipamentos. Paralelamente a isso, a gente percebeu a facilidade do Recife em encontrar esses materiais. Como eu falei, a gente prestou atenção que a contratação dessas luvas se deu em 48 horas. A compra dessas luvas se deu em 48 horas com o compromisso da empresa de ter a entrega imediata. A empresa atesta que tinha 33 milhões de luvas, 33 milhões de luvas para pronta entrega. E uma outra coisa que é absolutamente destoante é o discurso do prefeito Geraldo Júlio anunciando as coisas. O último anúncio que ele fez foi de que teria adquirido 3 milhões de EPIs, e aí ele não especifica no discurso quais são esses EPIs, nesses 3 milhões de unidades, mas nos contratos assinados, esses números são muito diferentes. No número dessas luvas especificamente, ele pagou já cerca de 27 milhões de luvas, onde o dinheiro já foi repassado para a empresa. Comprou e pagou, está liquidado e pago. Quanto? Quanto foi pago? Cortou. 8 milhões? Vou lhe dizer exatamente quanto foi pago das luvas. Eu lhe digo já, estou buscando aqui esses valores, mas algo em torno de 9, de 10 milhões de reais. Do total de 27. De 27 milhões, não, do total de 28 milhões de reais empenhados, pagou cerca de 11 milhões para a aquisição de 27 milhões de unidades de luva. É porque é muito milhão, é difícil de... É muito milhão, não é tudo de milhão, é tudo de milhão. E o que é que a gente percebe? Que o perfil da empresa, que se repete nas contratações da prefeitura, são empresas de pequeno e médio porte, uma empresa que tem um capital social, nesse caso das luvas, de 100 mil reais, né? Está vendendo uma quantidade dessa, num valor desse, e mais, uma empresa que foi criada em 2017, que, pelo menos no estado de Pernambuco, ela só tem contratação com a Prefeitura do Recife, e uma contratação que ela veio galopante. Né? Em 2017, no ano que ela foi criada, ela contratou com a Prefeitura 250 mil, em 2018, 1 milhão e 100, em 2019, 600 mil, e em 2020 contratou, porque tem valor empenhado para ela, 28 milhões de reais, dos quais ela já recebeu 11 milhões. Para uma quantidade absolutamente incompatível. E aí chama a atenção, porque uma das tentativas de resposta por parte do governo, o líder do governo na Câmara Municipal disse que o município do Recife estava comprando essa quantidade porque iria repassar para o governo do estado, claro, com o devido ressarcimento. Oxente, tem duas coisas aí. Primeiro, a lei não permite. A lei diz que o planejamento ele tem que ser exato, tem que ser dimensionado para o uso específico daquele ente federativo que está comprando, daquele município ou daquele estado que está comprando. E depois, qual é o objetivo? A prefeitura comprar para revender, para o governo do estado? Não faz o menor sentido isso, não faz o menor sentido isso. O governo do estado comprou cerca de 7 milhões e pouco dessas luvas, né? A prefeitura de São Paulo comprou 16 milhões dessas luvas e vem a prefeitura do Recife querer comprar 33 milhões no total e até agora comprou 27 milhões. Então é uma coisa que não é uma conta que não fecha. E eu digo, para você ter pago, você tem que ter recebido. Essas luvas estão aonde? Se acha as luvas? Se buscou no almoxerifado? É uma grande. Hospitais? Essa é uma grande questão. É uma luva fantasma que anda por aí voando? Como é que é? Eu acho que aí, eu tenho certeza que os órgãos de controle precisam atuar para acompanhar o que de fato aconteceu. Essa sua comparação entre 16 milhões de luvas para uma cidade como São Paulo, que deve ser o quê? 10 vezes maior do que o Recife do ponto de vista populacional, e 27 milhões para Recife,
É uma coisa que qualquer, eu digo, sujeito que faça uma matemática simples vê que tem uma desproporção absurda, né? Então, há de se mergulhar nisso para se apurar de fato o que está acontecendo. Eu vi que a semana passada a Polícia Federal andou estacionando um carro lá na porta para fazer, eu digo, investigação. A Polícia Federal não pede esclarecimentos. Até eu sei que a mídia é muito importante e ela muitas vezes tem ajudado alguns segmentos importantes da nossa mídia, né? Alguns blogs têm revelado muito fortemente esse viés fiscalizador, mas chegou lá, não foi para pedir esclarecimento. A Polícia Federal não pede esclarecimento. A Polícia Federal investiga. E aí, me parece que tem alguma coisa de EPI. Você tem alguma informação do que aqui, na área de EPI, fora as luvas, está se, vamos assim, circulando em termos de informação com relação a esse quadro todo dentro da Prefeitura do Recife? Isso, essa questão da Polícia Federal, ela vai exatamente buscar e investigar outras compras de EPI. Não é, inclusive, as das luvas. É compra de avental descartável, que também é uma quantidade enorme, máscaras, inclusive daquela N95, que a Prefeitura comprou cerca de 500 mil máscaras N95, que deu também como liquidado e recebido. Então, são outras coisas já que a Polícia Federal está olhando. A gente aproveitou e remeteu essa denúncia das luvas para a Controladoria Geral do Estado, para a Controladoria Geral do Estado, não, para a Controladoria Geral da União, para o Ministério Público de Contas e mandamos também para a Polícia Federal, porque a Polícia Federal estava investigando um montante de dispensa de licitação de algo em torno de 15 milhões de reais. E o que a gente percebeu é que esse contrato das luvas não estava inserido. E ele é muito sintomático. Mas essas questões desses outros equipamentos também são importantes e as empresas também seguem o mesmo padrão da empresa das luvas. É um absurdo. Eu queria aqui, precisa fazer uma breve interrupção só para citar algumas audiências qualificadas. A live está bombando, agradeço demais vocês acompanhando. É muita gente interessada em desvendar esse mistério, né? Fiscalizar, acompanhar os atos praticados pelo poder público, seja prefeitura, seja Estado ou prefeituras no plural. O nosso senador Armando Monteiro manda um abraço para você e para mim. Agradeço muito ao senador Rafaela. Pergunta se as comissões da Câmara e da Assembleia Legislativa estão fiscalizando os gastos na área do Covid-19. E Marília fala que faltam EPIs para os nossos profissionais de saúde. Você imagina, essa montanha de dinheiro, é show do milhão, como foi dito há pouco aqui do Décio, e ainda falta EPIs. Como é que se gasta tanto dinheiro e ainda tem reclamação com relação à falta de EPIs? Então, como é que está se dando aí essa fiscalização por parte da Câmara de Vereadores e da Assembleia Legislativa? Bom, a Câmara de Vereadores, o que a gente acompanhou é que uma proposta feita pelo vereador Renato Antunes de criar uma comissão para fiscalizar especificamente esses gastos com a Covid, infelizmente foi barrada pela bancada governista, que não quer, não gosta e se incomoda com a fiscalização. Não me surpreendeu de jeito nenhum que a maioria esmagadora que o prefeito tem na Câmara tenha barrado. Na Assembleia não é tão diferente. O que é que aconteceu? Houve uma proposta feita para a criação de um grupo de trabalho dentro da Comissão de Finanças da Assembleia. Essa proposta foi feita por mim, para que a gente acompanhasse especificamente a parte financeira dentro da comissão, porque existe um grupo de trabalho que acompanha os números em relação à pandemia,
Então, eu propus outro grupo de trabalho e até agora não recebi absolutamente nenhum retorno. Houve uma proposta que foi assinada por mim e pelo deputado Alberto Feitosa para a criação de uma comissão especial. A Assembleia está com a criação de novas comissões suspensas. Nós pedimos ao presidente para que ele reconsidere essa questão por conta do funcionamento remoto. Nós não tivemos uma resposta ainda. Agora, independente disso, eu quero tranquilizar as pessoas que estão nos acompanhando, o cidadão pernambucano, o cidadão recifense, porque é prerrogativa e obrigação de um parlamentar o trabalho de fiscalização da execução orçamentária de um governo. E nós estamos fazendo isso independente de criação ou não da comissão. O meu mandato já faz isso no dia a dia e nós vamos continuar fazendo. A comissão ela é importante porque você une esforços, mas ela não é fundamental. Se, infelizmente, o conjunto de parlamentares não quer ou não acha importante, isso não vai parar o nosso trabalho, porque essa é uma prerrogativa de parlamentares, o trabalho de fiscalização. A outra questão, que acho que foi uma pessoa chamada Marília, que colocou essa falta de EPI. É inadmissível que não se tenha EPI hoje, porque as compras feitas, as quantidades anunciadas, inclusive cerca de 2 semanas atrás, o prefeito Geraldo Júlio disse que o Recife tinha estoque para 2 meses de EPI, isso porque ele computou os números que ele anuncia e não os que ele compra de verdade. Porque se ele anunciar, se ele fizer o cálculo para o que ele compra, daí para muito, muito, muito tempo, daí para 1 ano de pandemia, que a gente não vai ter 1 ano de pandemia, pelo amor de Deus. Mas dá para muito tempo. Talvez 10 anos de pandemia. É coisa demais. É coisa demais sendo contratada. Né? O governo do estado fez a aquisição também, numa quantidade menor, mas é para ter EPI e garantido já pelo que foi comprado, pelo que foi recebido também na rede estadual. E lembrando, minha gente, o seguinte, a rede municipal, a rede própria da prefeitura, ela não tem alta complexidade. Ela é uma rede de baixa complexidade. Então, ela ainda tem um atendimento mais simples. A rede que foi contratada agora é a rede que tem a alta complexidade, através das organizações sociais. Então, esse número de EPI deve corresponder à rede própria. Porque nas gestões das organizações sociais, no contrato garante que elas coloquem esse material. Priscila, aí você tocou nas organizações sociais, eu acho que é importante a gente destacar aqui um fato que também me deixou atônito e vamos assim, buscando informações. É a tal história de você contratar organizações sociais, e quem conhece o sistema de saúde sabe que cabe ao Estado cuidar da média e alta complexidade. A prefeitura, no seu, vamos assim, no seu mistério principal, na sua ação principal, estaria o cuidado na prevenção, na rede de assistência na saúde básica, que não cuidou adequadamente. Infelizmente, a gente assiste hoje a situação e o contexto do Recife é trágico, extremamente assim, desconfortável para mim falar como pernambucano, como a gente está saindo mal nessa pandemia. É lógico que não dá para você comemorar muito, porque pandemia afeta vidas, saúde de pessoas, mas eu queria aqui ilustrar aqui algumas informações que, para mim, colocam claramente esse drama. Pernambuco, 2.200 óbitos. Ceará, 2.324. A gente está competindo com o Ceará aí numa situação muito negativa da quantidade de óbitos. Você vai para o Rio Grande do Sul, 180, Santa Catarina, 105, Goiás, 95, lá de Goiás, do governador Caiado, Paraná, 153, Minas Gerais, 226. Então, mostra que a estratégia adotada aqui, ela foi falha. A gente perde para qualquer outro estado da região Nordeste, não é só estado, eu digo, num nível de desenvolvimento semelhante na região, não. A gente perde para a Bahia,
que tem uma população muito maior do que Pernambuco, a gente perde para o Piauí, em termos proporcionais, Alagoas, Paraíba. Então, vamos assim, um indicativo claro de uma gestão que nos leva para o mau caminho e que realmente nos coloca numa situação bastante crítica. E aí, quando você fala sobre a contratação de organizações sociais, é importante a gente destacar o seguinte: a estratégia da prefeitura foi ocupar o espaço da alta complexidade, que seria, em tese, do Estado, né? E aí tem algumas organizações sociais que já foram motivo até de reportagem nos jornais, o Jornal do Comércio saiu com uma matéria sobre isso, blog de Janildo, Noélia Brito, que é a tal da Humanize, que tem uma sede que parece uma garagem aqui em Cajueiro Seco. Como é que você explica uma organização social receber ou contratar com o Estado, no caso a Prefeitura, 69 milhões de reais? O que é que você, vamos assim, interpreta de uma coisa como essa? Uma organização que não tem nenhuma tradição, nenhuma história nessa área de saúde pública que pudesse assumir tamanha responsabilidade. Isso é uma interrogação que fica, porque a postura da prefeitura, se ela efetivamente estivesse entregando qualidade no atendimento, se ela estivesse entregando o atendimento à população e à assistência, mas ela não está. Ela correu para cumprir um papel que, a princípio, não era dela, mas que, se estivesse cumprindo muito bem, seria muito bem-vindo. Há uma outra questão de que correu para anunciar 3 hospitais de campanha com mais de 1.000 leitos novos oferecidos. Quando a gente vai juntar esses 3 hospitais de campanha, não está funcionando o que seria de um único hospital, né? Então, você tem hoje, na cidade do Recife, até onde a gente sabe, porque desde que você começou a denunciar a utilização ou a não utilização dos leitos das UTIs do Recife, que eles pararam de divulgar. Mas a informação que a gente tem é que o Recife tem hoje cerca de 125 leitos de UTI espalhados nesses 3 hospitais de campanha, cada um administrado por uma organização social diferente, mas, incluído nesses 125, os 38 leitos do Hospital da Mulher, que é um hospital da rede municipal, administrado por uma organização social também, e que passou a oferecer, este ano que passou, a média e a alta complexidade. Então, veja, nos hospitais de campanha, nessas 3 megaestruturas que foram feitas, a gente tem 87 leitos de UTI, quando era para ter cerca de 295 leitos, 300 leitos, 100 em cada um deles, mais os do Hospital da Mulher. E a outra coisa que preocupa nesse contexto, você pegar uma das organizações sociais e colocar uma que não tem, digamos assim, o currículo que as outras organizações sociais que estão nisso têm, né? Então, algum serviço prestado já num momento de muita dificuldade. E outra coisa que chama a atenção é que esses valores das parcelas, eles estão sendo pagos integralmente, como se todos os leitos estivessem funcionando. E os leitos não estão lá à disposição, além do valor inicial, que é como se fosse uma luva que a administração repassa, algo em torno de 1 milhão, 1,5 milhão, para que para os investimentos iniciais. Juntando, você tem aí nessa organização social que tem sede em Jaboatão 69 milhões de reais, juntando as outras duas, dá aí 190 milhões de reais no período de 6 meses, vai pagando parcela em parcela, mas que efetivamente não tem o que foi prometido para um hospital sequer. Então, uma estratégia absolutamente equivocada, com a intenção, espero eu que seja a única intenção, de enganar a população do Recife, que não tenha outra intenção aí por trás, senão a de fazer uma propaganda do que deveria estar sendo feito e, na verdade, não está. Eu acho que foi muito interessante você tocar nesse assunto da propaganda, porque
uma das coisas que me agride a alma, me dói o coração, é assistir propaganda do governo do Estado e da Prefeitura do Recife nessa época de pandemia, sinceramente. Você sabe quanto é que custa uma inserção comercial na TV Globo ou qualquer grande emissora de televisão em horário nobre? É uma fortuna. São dezenas de milhares de reais. O gasto com propaganda, eu queria, inclusive, fazer até um pedido de informação à Prefeitura do Recife e ao governo do Estado. Por que gastar com propaganda? Para dizer que as pessoas fiquem em casa? Não precisa fazer propaganda. As redes de televisão, a imprensa, a free media toda está dizendo que fique em casa o dia todo, de manhã, de tarde, de noite. E o sujeito ainda vem gastar mais propaganda. Não sei para que isso. É desperdício de dinheiro público, deveria estar canalizando para aquilo que é fundamental, EPI para os médicos, EPI para os... Eu vi notícia de que médico está comprando EPIs para se proteger, enfermeiros, profissionais da área de saúde. Fora isso, eu não vejo uma palavra de agradecimento à rede de solidariedade social que nós assistimos aqui em Pernambuco e no Recife, movimentos de empresários. Os primeiros respiradores comprados aqui no Recife, em Pernambuco, foram doados por empresários preocupados, dedicados. Eu não quero nem citar aqui nomes, porque eu certamente cometeria algum nível de equívoco ou injustiça por não citar todos. E nenhum queria ganhar, eu digo, reconhecimento público, mas não é honesto por parte do poder público dizer isso claramente, de que estão recebendo doações de respiradores, mais de 150, 160 respiradores, num movimento de empresários que querem o bem da população recifense. Bolsas e cestas básicas, milhares, doadas por também empresários, que a Prefeitura capturou e o Governo do Estado, como se, porventura, fosse obra e ação bancada com recursos do próprio Estado. Daniela Mendonça, para ficar no exemplo, fez uma mobilização notável aqui, junto a pessoas do meio empresarial, para viabilizar EPIs, Marcelo Tavares também, posso citar esses dois, eu disse que não ia citar, mas eu cito esses dois, para doar e trazer contribuições da sociedade. Enquanto isso, a gente vê a ação deliberada da Prefeitura numa direção absolutamente errada e do Governo do Estado. Mas eu foco principalmente na Prefeitura, porque a Prefeitura está, eu diria assim, extrapolando os limites daquilo que, vamos assim, você podia dizer, isso é possível? Quer dizer, tanta propaganda, se diz diariamente, Priscila, que faltam o funcionamento de leitos para atender toda a população. Eu vejo Daniel dizer aqui, fala sobre a fila de 250 pessoas nas UTIs. Tem gente morrendo em UTI, por falta de UTI aqui no Recife. Você sabe, eu vou poupar o nome, mas a mãe de um amigo nosso aqui de Paulista faleceu e passou 3 dias ligando para mim, desesperado, porque a mãe precisava de um leito de UTI. E eu sei que a crítica que o pessoal da Prefeitura nos faz, a você é menos, mas também vem com sempre uma batida pessoal, e a mim, é porque eu não posso fazer crítica. Olha, Geraldo Júlio, você pode ficar, eu digo, esperneando, você pode escalar seus vereadores e deputados para bater em mim, que eu não tenho medo. Eu vou continuar denunciando que eu sou um cidadão livre. Eu não vivo de dinheiro público, não. Eu vivo do meu salário, da minha renda pessoal, toda explicada, e vou continuar mostrando o que está errado na cidade e no estado de Pernambuco. E aí eu entro num assunto que, para mim, é o mais, eu digo assim, assustador. Porque, evidentemente, quando a gente vê essas coisas esquisitas envolvendo luva, EPI, compras, que, para mim, tem cara de superfaturada, eu não posso afirmar categoricamente, mas a gente tem que buscar a exploração disso, a gente naturalmente vai buscar a verdade. E os órgãos de controle têm que atuar, CGU, TCE, TCU, Ministério Público Federal, Polícia Federal, todo mundo tem que atuar para buscar a verdade. Mas aí vem uma questão que me preocupa demais, que diz respeito à questão dos respiradores. Nós temos 335 leitos anunciados pela Prefeitura do Recife que foram entregues para atender a população. Desses 335 leitos, só 220, 225 estão funcionando de acordo com o dado da própria Prefeitura do Recife. Ou seja... 125.
125. Nós temos cerca de 200 leitos parados, sem funcionar por falta de equipamentos, principalmente respiradores. E aí, quando eu começo a apurar e investigar a questão da compra de ventiladores, são vários ventiladores comprados, ou dezenas, em várias fontes, eu me deparo com uma empresa de um capital de R$50 mil, uma microempresa, com o nome da tal da Juvanet, nada contra ela, mas, enfim, ela foi a contratada, por dispensa de licitação, relâmpago, por R$11 milhões, num prazo, assim, recorde. E para fornecer, pasmem, senhores e senhoras, 500 respiradores pulmonares aqui para a cidade do Recife. 500 respiradores pulmonares. Justamente o equipamento que faz falta para as UTIs que não estão funcionando. Então, o prefeito, de um lado, faz propaganda na prefeitura, na televisão, dizendo que inaugurou, entregou e comemora, celebra 335 leitos. De outra parte, 200 leitos estão sem funcionar por falta de equipamentos, dentre os quais, principalmente respiradores. Ele compra numa empresa pé de esquina, pé de escada, 500. O contrato original, aliás, é uma coisa que a gente também não consegue achar verdade no portal da prefeitura, é um contrato original de 15 milhões e outro de 20 milhões. Só que o que a gente achou, de fato, no portal da prefeitura foi um contrato de R$11 milhões. Como é que você vê essa situação, Priscila? Desculpa aí a indignação, mas é difícil você conter uma situação como essa, você não mostrar revolta, não mostrar insatisfação, porque as pessoas estão ligando para mim, mandando mensagem e dizendo tem que fiscalizar, tem que acompanhar, e apesar do prefeito achar ruim, mas a gente vai continuar mostrando que está errado. Pois é, Mendonça, essa indignação que você está sentindo é a mesma que eu sinto, e a gente sabe como é o desse pessoal aí. A primeira coisa que eles fazem é tentar desqualificar quem faz a crítica ou quem diz alguma coisa que não seja música para os ouvidos deles. E infelizmente, ou felizmente, infelizmente para eles e felizmente para o processo democrático, a gente não está aqui para levar músicas aos ouvidos de ninguém. A gente está aqui para cumprir um papel. Você cumpre esse papel, você é um cidadão que exerce a sua função, a sua cidadania, esteja ou não ocupando um mandato eletivo. Eu sempre exerci essa função, porque assim entendi que foi o recado dos meus eleitores, e a gente cumpre muito bem essa obrigação, e eles podem falar, espernear, desqualificar, inventar histórias, mudar versões, mas a gente não vai se distanciar desse papel, porque ele é fundamental. E o estilo deles a gente conhece, é um estilo de desqualificar. A gente está vindo com dados, a gente está mostrando realidade. A gente está trazendo a indignação das pessoas que estão prestando atenção a isso. Isso é uma coisa absolutamente importante. E aí a gente vê, a indignação aumenta mais ainda, porque a gente vê num estado onde tem mais de 250 pessoas numa fila para um respirador. Você deu o exemplo de um amigo nosso, que eu também me procurou no desespero, e a gente, infelizmente, nada pode fazer, porque efetivamente estão faltando esses respiradores, e aí a prefeitura comprou esses respiradores de uma empresa que não é homologada, o respirador não é homologado pela Anvisa, né? A gente teve acesso a isso através do próprio distrato entre a empresa e a prefeitura. Isso foi atestado pelos servidores da Secretaria de Saúde e pelos procuradores da prefeitura que assinam o documento, né? Que se conseguiu esse distrato por um milagre, porque é muito difícil procurar, porque a prefeitura apaga os documentos do portal da transparência. Aquela primeira lista que eu mostrei com os 670 milhões de reais, ela foi deletada e foi colocada uma lista muito mais confusa do que aquela, mas a gente tem absolutamente tudo guardado, e o que está em jogo, na verdade, é a vida das pessoas. Um respirador que, como eu falei, não é homologado, não é certificado pela Anvisa, nunca foi testado em seres humanos. Os padrões que diz que obedece são no papel, e no papel cabe tudo.
principalmente numa gestão que gosta de colocar coisas no papel que não se concretizam na realidade e na vida das pessoas. E é com isso que a gente tem que, infelizmente, lidar no dia a dia, e quem paga o preço é a população do Recife, a população do estado de Pernambuco. Acontece que o recifense, o pernambucano, não pode ser vítima duas vezes. Não pode ser vítima de uma pandemia, de um problema sério de saúde que acontece no mundo inteiro, e não pode ser vítima de uma gestão que não tem como a preocupação fim o bem-estar das pessoas. Não pode. E a gente vai continuar cumprindo o nosso papel para evitar que males maiores aconteçam. Eu queria, inclusive, até dizer, Priscila, que eu até ratifiquei e fiz um aditivo da denúncia. Eu fui, vamos assim, talvez uma das primeiras pessoas que se posicionou publicamente com relação a esta questão dos respiradores. Vinícius diz aqui, respiradores entregues são vidas salvas. Respiradores faltando são mortes que poderiam ser evitadas. Está certíssimo, Vinícius, nessa sua palavra dita aqui com muita sabedoria. E eu concordo integralmente. Eu volto a insistir. Dos 335 leitos entregues e inaugurados pelo prefeito Geraldo Júlio, nós temos cerca de 120, 125 leitos funcionando efetivamente, o que mostra que a gente tem aí cerca de 200 leitos que não estão funcionando. Então, quando a televisão, a imprensa diz nós temos 97% dos leitos ocupados, é porque nunca, você até me explicou isso, a gente pode atingir os 100%, porque tem leito, está girando, fazendo o asseio, a limpeza, e evidentemente você nunca atinge os 100%. Explica um pouquinho disso para todo mundo entender, por favor, Priscila. Isso, como é que a gente tem 97%, 98% e a gente tem uma fila de 250 pessoas e não tem 100%? Porque esse número ele é medido numa hora específica do dia e certamente algum desses leitos eles estão fazendo exatamente essa troca. É o paciente que saiu ou porque teve alta ou porque infelizmente veio a óbito e está se organizando aquele leito para poder outro paciente que já está na fila esperando chegar e ocupar esse leito. E aí, Mendonça, pegando essa deixa, explicar mais uma coisa. Até porque a prefeitura vem com esse discurso de que, porque as pessoas que falam sobre isso, os deputados, os vereadores, o cidadão, o ex-deputado que denuncia essas questões, que estão reclamando essa questão da aquisição do EPI, do respirador, são contra os profissionais de saúde, são contra a população. Em hipótese alguma. Primeiro, que esses respiradores, esses 35 dos 500 que foram contratados, eles estavam encaixotados na prefeitura. Quem está dizendo isso não é a deputada Priscila Krause, não é Mendonça Filho. Quem está dizendo isso é o servidor da Secretaria de Saúde e o procurador que assinou o distrato e que deu parecer para a prefeitura assinar o distrato. Eles não estavam sendo utilizados porque, inclusive, sequer são certificados pela Anvisa. As luvas que nós estamos falando, se elas estão superfaturadas, isso é uma coisa que os órgãos fiscalizadores vão dizer, porque a gente, de fato, tem uma variação nos preços no mercado, mas elas estão superdimensionadas. Eu não tenho o menor receio de dizer isso. Elas estão superdimensionadas. O Recife não precisa de 27 milhões de luvas de procedimento. O Recife tem uma rede própria e tem uma rede contratada. Essa rede contratada são as OS que compram, são as OS que fazem essa aquisição. Não tenho nenhum receio de dizer. Eu concordo integralmente com você. Você está corretíssima. Realmente muita coisa que a gente precisa questionar, explicação. Eu me preocupo demais com relação a essa questão dos respiradores, porque desde o primeiro momento a gente denunciou
que existia muita propaganda sobre leitos entregues, inaugurados por Geraldo Júlio, pelo prefeito, e que não estavam funcionando. Eles insistiram na propaganda, deixaram de atualizar o site da prefeitura desde o dia 7 de maio, desde o dia 7 de maio que ele está sem nenhuma atualização, porque os leitos que foram entregues são os mesmos, 120, 125, então, cerca de 200 leitos sem funcionar. Nós investigamos essa empresa, essa tal da Juvanet, que é uma empresa de produtos veterinários, lá de São Paulo, do interior de São Paulo, Paulínia, estranho, com capital social de R$50 mil. Esses respiradores, como nós debatemos há pouco, nunca foram testados em seres humanos. Eu não sei nem se eram respiradores para animais que foram ou estavam sendo adaptados para seres humanos. E aí vem resposta da prefeitura, tipo, não, vocês estão pressionando, mas a gente está fazendo um esforço para buscar mais respiradores. E como é que explica o fato de termos 35 respiradores, segundo o dado da própria prefeitura, encaixotados na prefeitura, sem uso algum, e sem sequer ter o aval da Anvisa? Uma coisa muito estranha. Depois da nossa denúncia, Priscila, veio o quê? A denúncia também, na sequência, eu acho que a gente andou em paralelo, do doutor Cristiano Pimentel, do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público de Contas, cobrando explicações com relação a essa questão dos respiradores, que é seríssima. Na sequência, logo 2 dias depois, o procurador entrou e acionou o Tribunal de Contas pedindo providências junto à Prefeitura do Recife. Sabe o que é que aconteceu? A empresa anuncia que, de repente, em nome da preservação da imagem de doutora Juvanet, capital social de R$50 mil, vendendo 11 milhões do contrato que nós descobrimos para a prefeitura, para preservar sua imagem, ela resolveu rescindir o contrato numa operação absurdamente ilegal. Eu digo ilegal porque ela fere a lei de contratos públicos. E eu quero aqui só descrever para você um pouco do que é que aconteceu nesse rompimento de contrato. Depois de estampar na imprensa pernambucana todo esse noticiário relativo à questão dos respiradores da tal empresa de pet shop, de veterinária, no dia 21 de maio, às 22h44, a procuradora da contratada, da tal Juvanet, enviou um e-mail para o secretário municipal de saúde do Recife pedindo a rescisão contratual. Vê bem, presta atenção. 21 de maio, às 22h44. Isso foi na quinta-feira da semana passada. No dia 22, às 8h25, certamente o secretário de saúde devia estar no computador esperando esse e-mail, né? Porque às 8h da manhã e 28 minutos, o secretário da saúde do Recife endereçou mensagem eletrônica para a sua assessoria. Ainda no dia 22, isso tudo no dia 22, na sexta-feira, parecer técnico foi apresentado, feito pela Gerência de Monitoramento de Infraestrutura da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife. Depois da gerência emitir o parecer, houve um ofício da Diretoria de Execução de Assuntos Jurídicos da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Saúde do Recife, dirigindo a Procuradoria-Geral do município. Parecer feito pela procuradora da Procuradoria-Geral do município, depois foi analisado por 2 procuradores municipais em diferentes instâncias. Retornou o processo à Secretaria de Saúde do Recife na própria sexta-feira, no dia 22, às 16h42. E, ato contínuo, um TED com R$1 milhão, R$1 milhão e poucos mil, devolvendo os recursos da Juvanet, que já tinha recebido parte do recurso, para a Prefeitura do Recife, pela Brasmed Veterinária em favor da PCR, né, no valor de R$1 milhão e 75 mil. Ou seja, a gente teve um distrato ilegal ferindo a lei de licitação um tempo recorde. É uma coisa assim que salta aos olhos, mostra que quem é que sã consciência, tendo um contrato legítimo, legal com o setor público, poderia simplesmente pedir a rescisão desse contrato.
Quem poderia fazer isso? Eu, sinceramente, acho que ninguém. Ninguém. E aí eu queria fazer uma proposta para você. A gente tem aí 54, 55 minutos de live. Só que o tema, ele está na boca do povo. A classe média, todo mundo está interessado. Eu acho que a gente deveria dar uma encerrada até para ficar, eu digo, preservada no nosso Instagram, nossa live. E, ato contínuo, a gente renova a live por mais alguns 15 ou 20 minutos para a gente dar um fecho. Porque essa história é uma história que interessa muita gente, é todo o povo preocupado. E a gente também tem que tratar de ações que possam ajudar a socorrer as pessoas. É uma das minhas preocupações. Mas eu queria encerrar esse enredo aqui relativo a essa história dos respiradores, que para mim está muito, muito esquisita e que a gente precisa fiscalizar e exigir apuração plena e total para quem tiver culpa vai ter que pagar pelos erros cometidos. Então, a gente encerra aqui e volta em um minutinho. Perfeito. Para vocês que estão aqui Perfeito. na live, que continuem, que a gente vai voltar. Encerrar e pedir uma nova live imediatamente. Obrigado, Priscila. Combinado. Até já. Até já.